Galera, normalmente aqui no nosso canal a gente fala sobre biologia, né? Entro aqui dando aula para vocês, trazendo conhecimento, trazendo informações das questões de biologia do Enem, matérias e tudo mais, mas tudo isso que você estuda, não só em biologia, mas química, física, matemática, o que quer que seja, não adianta de nada se você só estudar isso da maneira errada. E principalmente a gente sabe, está cada vez mais claro para todo mundo, que sem a exata motivação, sem técnicas, né, sem que você conheça seu corpo, sua fisiologia, como é que você funciona, então a coisa vai acabar não dando certo. Então eu quero que você entenda algumas coisas importantes sobre neurociência, sobre hábitos, sobre circuito do prazer, que eu vou falar para você aqui nesse encontro, aqui nesse vídeo, tá? Para que isso potencialize o teu estudo e para que isso te traga, de fato, um crescimento maior dentro daquilo que você está fazendo. Porque eu tenho certeza que você não quer passar por isso de novo, né? Estudar para o vestibular, para passar no Enem, para passar numa prova. Isso é importantíssimo, mas ninguém quer estar toda hora fazendo isso. Você quer passar logo e seguir sua vida, seguir carreira. Mas para começar, uma coisa muito importante, que isso serve para você, para mim, para qualquer profissional no mundo, para qualquer pessoa no mundo, que é o seguinte, a visão de futuro, tá? Primeiramente, como é que está a tua visão com relação àquilo que você quer? Tem gente que vai para a aula, para a escola, para o cursinho, parece que está indo para a guerra. Por quê? Porque sentimento de tristeza, focado naquele dia, porque hoje eu vou ter 6 aulas, eu vou ter 10 aulas, tá? Sabe por quê que muitas vezes isso acontece com as pessoas? Porque elas não estão pensando no seu objetivo, elas estão pensando no muro que elas vão dar de cara agora, nessa manhã, nessa tarde, naquele dia, enfim. Você precisa estar sempre com a tua visão naquilo que você quer. Sabe por quê? Porque tudo que você está passando agora é passageiro e é necessário, tá? Duas coisas importantíssimas. O que você está passando agora é passageiro, vai passar em algum momento, mas é necessário que você se prepare para entrar na universidade, porque normalmente esse conhecimento que você está adquirindo aqui, você vai utilizar em algum momento na sua universidade. Claro que tem conhecimentos que você nunca mais vai ver na vida, a gente sabe disso, tá? O sistema de educação no Brasil está se corrigindo, está se modificando, mas enfim, não tem como você mudar as coisas agora, aquilo que né, é o que é, digamos assim, para facilitar. Então, primeira coisa é você, de fato, manter a tua visão no teu objetivo maior e não ficar observando só o que você vai enfrentar de dificuldade naquele dia. Para quem é profissional, a gente sabe que não é assim a vida, não é todo dia que é maravilhoso. Tem coisas que a gente enfrenta que são realmente difíceis, tá? Tem dias que você não está afim, tem dias que você está até um pouco adoentado, mas enfim, não pode perder o seu compromisso de trabalho. E a vida, ela segue esse conceito. E aquelas fórmulas mágicas para ser feliz, para ganhar muito dinheiro, arrasta para cima, não sei o quê, isso aí a gente sabe que não é verdade, né, pessoal? Tá? A gente precisa de fato ter um esforço constante, uma dedicação contínua, uma disciplina e desenvolver hábitos. E é sobre isso que eu quero falar também nesse vídeo aqui com vocês, tá? Eu estou aqui com algumas anotações que eu fiz para vocês, são muito importantes. E primeiro de tudo, a habilidade, um hábito em si, ele faz parte de uma memória que a gente chama de procedimental. O que é uma memória procedimental? Por exemplo, quando a gente dirige, a gente já tem aquela memória de procedimento, sabe que horas vai apertar na embreagem, que horas vai passar a marcha, né, a intensidade do freio. Então nós temos uma memória procedimental que cresce, que se estabelece na gente baseado naquilo que a gente faz com muita repetição. Então, aqui, entenda, elas são adquiridas mediante experiências sensório-motoras. Então, o hábito de estudar, se você todo dia tiver o hábito de procurar um lugar e sentar ali, começar a escrever, começar a estudar, esse hábito, pouco a pouco, ele vai entrando na tua vida. Se você não adquiriu ainda, é possível que você venha adquirir esse hábito sim. Agora, é preciso muita disciplina, tá? No começo. Tem aqui um outro ponto importante. É que esse tipo de memória, ele depende de quê? Ele depende da disciplina, ele depende de um feedback que você dá para você mesmo, tipo assim, eu achei um lugar para estudar bacana na biblioteca da minha escola, do meu cursinho. Lá tá bem, lá tá legal. Então, você tem que dar esse feedback, realmente aqui tá bom, eu consigo estudar aqui, ou então dar o feedback, eu tento estudar em casa, eu tento criar uma rotina. E aí muitos alunos meus dizem assim, professor, em casa eu não consigo não, porque fica alguém me chamando, eu tenho irmão mais novo, tem cachorro, tem gato que pula em cima do meu caderno, então você precisa achar um ambiente legal, tá? No meu tempo de cursinho eu não estudava em casa, sou irmão mais velho, tinha irmãos menores em casa gritando, chorando, colocando televisão alta, então eu ia para a biblioteca do cursinho e ficava lá, um tempão estudando para conseguir passar no meu objetivo. Então, esse feedback e a recompensa.
Não é necessário que você fique se culpando, se punindo, estudando todo dia, várias horas por dia, sem que na semana você tenha algum tipo de lazer, tá? Então é interessante manter o teu lazer. É interessante que você escolha um dia, um sábado, um domingo, enfim, um dia que você tenha menos compromisso para relaxar, para descansar, para pensar na vida, para que você consiga realmente dormir, assistir um filme, ter aquela recompensa, o sentimento de recompensa pelo teu esforço. Por quê? Porque o cérebro começa a colocar cada coisa no lugar. Para o cérebro vai fazer sentido. Ah, eu estou me esforçando porque eu realmente tenho um dia bom ali, um dia de descanso, né? Um prêmio, um dia que você vai produzir dopamina, endorfina, que o teu cérebro vai ficar aliviado, desestressado, digamos assim. Tá bom? Então, isso é muito importante. Então, anota aí o que eu vou te dizer, se você puder, anotar no papel, anotar na tua cabeça mesmo. Primeira coisa importante, né? As habilidades que a gente busca desenvolver, elas são comportamentos conscientes, tá? E nós buscamos intencionalmente melhorar. Então, a habilidade de resolver uma questão, a habilidade de saber estudar. Muita gente hoje não sabe estudar. Eu já vi gente usando marca-texto no livro inteiro, por exemplo. Isso daí é não saber estudar. Tá? É não saber qual é o a exata finalidade daquele marca-texto ou daquela técnica de estudo. Tá ok? Outro ponto muito importante é que é o seguinte: se você está diante de um desafio muito grande, tá? Um desafio na matemática, na física, na biologia que seja, tá? Você tenta fazer aquelas questões e aí vem dois sentimentos na sequência quando você não consegue. Um deles é a ansiedade e o outro deles é a frustração. A ansiedade, ela surge, é um sentimento que está muito próximo ao medo. Então, quando você tem medo, tem gente que tem medo de matérias, medo de fazer questões, tem gente que nem faz e nem sabe por que é. É porque o teu cérebro tem medo de errar, do sentimento negativo que vem, de desespero, e aí passa a evitar. Tá? Então começa a entender que errar faz parte do processo e que essa ansiedade deriva muito do medo, muitas vezes também do medo do que está lá fora. Não só do medo da questão, entende? Não só do medo ali do vestibular, mas do medo da mudança de vida que está vindo por aí. Daquela mudança de você ir para a universidade, que a sua vida de escola vai acabar, né? Digamos assim, a moleza vai acabar, você vai agora ter que se virar. Então muita gente tem medo disso, tá? E isso gera ansiedade. Assim como também... o que é que gera ansiedade também? Não saber que curso vai fazer, tá? E aí fica tranquilo, porque tem gente que está na faculdade e às vezes muda de curso, muda de trajetória. Agora é interessante passar primeiro, tá bom? Então, essa ansiedade é normal, pessoal. Tem gente que tem 40 anos de idade e não sabe o que é da vida ainda, chega num ponto de mudança, num ponto de virada, tá ok? Por isso que é importante que você aprenda a conviver com isso. Não dá para eliminar a ansiedade, porque é uma coisa basicamente do ser humano, mas dá para conviver com ela sem que ela te maltrate. Tá? Dá para conviver com ela sem que ela te faça mal, sem que ela te bote para baixo. E com relação à frustração, aí o antídoto para isso é a gente alinhar corretamente a expectativa e a realidade. Né? Aquela história de expectativa e realidade, lembra? Tem aqueles memes aí na rede social. Então, por exemplo, o cara diz assim, eu vou fazer as questões de física hoje. Estou colocando aqui as matérias que para mim eram mais difíceis, eu não sei para você. E aí você pensa, vou fazer todas hoje. Expectativa. Aí você começa a fazer, só resolve duas, realidade. Só que, talvez, será que você não pesou muito na expectativa? Tipo assim, já que eu tenho dificuldade em física, eu vou procurar fazer com um professor, com um monitor, com um colega que sabe mais, entende? Já assumindo quem você é diante daquele compromisso, tá? Se eu sei que eu não sou bom em tal coisa, eu vou fazer aquela coisa, porém com a supervisão, com a ajuda de alguém, para que eu não me dê mal. Com o tempo, a gente vai melhorando. Aquilo que a gente não sabe, né, você vai passar por um estágio de eu não sei, depois saber pouco, depois saber médio, depois saber muito, depois você, tranquilo, resolver a tua situação. Tá bom? Então, essa é a frustração. As habilidades da gente, os hábitos em geral, anota aí, elas são padrões de comportamento que são recorrentes. Tá? Então, se eu tenho o hábito de estudar, se eu tenho o hábito de procurar alguém para me ajudar com as minhas questões, se eu tenho o hábito de ler, se eu tenho o hábito de organizar os meus cadernos, eu pego um dia da semana para organizar as matérias que eu tive lá. Então, tudo isso vai te ajudar com toda certeza nesse mecanismo de aprovação. Tá? E aí, tem uma pesquisa de uma cientista norte-americana que ela fala o seguinte: nós não podemos pegar a nossa capacidade e colocar um desafio muito baixo. Isso serve para você. Olha só, se você começar a fazer somente as questões mais fáceis, por exemplo, né, resolver as questõezinhas propostas ali da sua apostila, que são as mais fáceis, com o tempo você vai começar a dizer, isso é besteira, eu não vou assistir essa aula. Entende? Isso aí para mim é muito pouco. O cérebro fica sem desafio. E o cérebro sem desafio, ele começa a se desinteressar. Agora, a maior fonte de desafio e de interesse está dentro de você.
É muito difícil, né, que alguém consiga te motivar. A pessoa pode te dar motivos, tá? Mas é você quem se automotiva. Ela pode te dar motivos de explicar como é que vai ser a vida, como é que vai ser o mundo, tudo que você vai ter lá fora. Mas se você não internalizar aquilo para se automotivar, aí não adianta, tá? É por isso que alguém pode te empolgar, mas motivação é uma coisa que é dentro de você, tá? É a automotivação, ok? Se motivar é importante. Então, ainda falando aqui sobre os nossos desafios, procure desafios que realmente te engajem. Procura grupos de estudo, grupos de leitura, mentoria, estudo conjunto com pessoas, até para que você sinta que pessoas que estão no barco com você. Quando você está fora do desafio, quando você assiste aula, vai para casa, se isola de todo mundo, você não sabe como é que está o termômetro. Você não sabe como é que as pessoas estão em relação ao estudo. Você não sabe quais são as angústias compartilhadas. Por isso que é interessante que você compartilhe com pessoas, tá, de alta produtividade. Lógico, fazer grupinho para estudar e de repente mudar o foco da conversa, aí também não é legal não. Tá bom? Bom, os nossos hábitos, primeiro, eles são automatizados. Quanto mais você faz alguma coisa com muita disciplina, com o tempo, aquilo vai ser um automatismo na tua cabeça. Tá certo? Por falar nisso, um hábito muito legal que você pode fazer é revisar a matéria que você teve naquele dia. Eu vejo muita gente tirando foto do quadro, do meu quadro inclusive. E eu digo, gente, pode tirar foto, tá? Pode tirar print se for uma aula online, mas não esquece de passar isso para o caderno estudando. Porque quando você faz isso, quando você passa para o caderno estudando, o teu cérebro está gravando aquilo, tá? Entenda, copiar, fazer um esquema legal é uma forma de estudo. Tá? Eu até hoje faço isso. Quando você vê um quadro meu numa lousa, né, uma lousa de sala de aula ou aqui num vídeo na internet, saiba que eu planejei aquilo no papel antes. Aquilo que está no quadro está no meu papel antes para organizar, para fixar a maneira que eu quero explicar na minha cabeça. Tá ok? Outro ponto é que os hábitos em geral eles têm vias sensoriais, vias motoras. Então são vias bem definidas, não é uma questão de achismo, eu acho que vai dar certo, ou então eu vou tentar essa técnica porque o professor disse que funciona assim para todo mundo, tá? Funciona assim para todo mundo. Vias neurais, elas estão estabelecidas para que você consiga alcançar a formação dos hábitos na tua cabeça, tá ok? Bom, e os hábitos têm uma coisa mais interessante, ó. Elas visam, o hábito, neurologicamente, ele visa economizar energia. Como assim? Gente, tudo aquilo que eu faço de maneira automatizada, por exemplo, escovar os dentes, você não pensa mais, eu vou escovar duas para cá, duas em cima. Não, você já faz aquilo automático. O cérebro não tem que ficar pensando, qual é a melhor técnica para escovar os dentes. Mas porque você foi disciplinado, tá? Eu vejo o meu filho mais novo, por exemplo, a gente tem que mandar ele escovar os dentes várias vezes por dia, tá? E eu com certeza já fui assim, e hoje eu tenho o hábito de escovar, como você deve ter também. Então, são hábitos que vão automatizando com a disciplina, com a repetição, tá? Aí você pode se perguntar, mas dá tempo eu fazer? Claro, sempre dá tempo. E por último, e não menos importante, gente, para criar um hábito, tá? São 3 passos importantes explicados pelos neurocientistas. Nós temos um gatilho, tá? O gatilho para iniciar um hábito, tipo assim, eu vou estudar, eu vou acordar, vou colocar o despertador, vou me motivar, vou colocar uma música, eu vou estar num grupo de estudo. Cria um gatilho que te acenda a estudar. Segundo ponto é o comportamento. Então, sentar, né, na cadeirinha lá, começar a escrever, dar uma videoaula, ligar para um amigo, tirar uma dúvida, modificar esse teu comportamento. E na sequência uma recompensa. Com a mesma turma que você marcou um estudo, você pode marcar uma diversão, um cinema, um Netflix em casa aí, comendo pipoca, enfim. Você pode fazer alguma coisa que te traga a certeza de que aquele seu comportamento anterior, ele está sendo recompensado agora, tá? E acredite, as recompensas virão, tá? Deixe de lado a velha pessoa que não estudou até hoje, os velhos hábitos e procure investir em novos hábitos, sabendo que a tua vida tem muita coisa boa, muita coisa bacana por vir aí. Tá legal? Então, um grande abraço. Se você gostou do vídeo, deixa o comentário. Se não gostou, deixa o comentário também para eu saber o que é que eu posso estar melhorando para você aqui no nosso canal. Tá bem? Beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo.